Olá pessoal do curso técnico em automação industrial, na disciplina de robótica industrial. Vamos agora para a nossa segunda videoaula. O roteiro da nossa segunda videoaula, nós falaremos sobre os efetuadores, os atuadores, sensores e os critérios utilizados na seleção de robôs industriais. Vamos falar agora dos efetuadores. Ele é o componente que promove a interação entre a extremidade terminal do manipulador e o objeto a ser trabalhado. Ou seja, ele é aquele componente que executa a função a qual o robô foi destinado a fazer. Por exemplo, um robô de solda, o efetuador, no caso lá, vai ser um maçarico de solda, ou seja, aquele que vai executar a tarefa a qual o robô foi destinado a fazer. É a ferramenta utilizada pelo robô para realizar a tarefa a qual foi designado. E os efetuadores, eles são divididos em dois grupos, as garras e as ferramentas. As garras, elas são divididas em garras de dedos mecânicos, garras a vácuos, as magnéticas, ganchos e as garras adesivas, que nós vamos fazer um estudo detalhado nos próximos slides. E as ferramentas, pontas de solda para a soldagem ponta a ponto, os maçaricos, os bicos de pintura e pulverização, e as ferramentas de corte por jato e água ou laser. As garras com dedos mecânicos são projetadas para agarrar objetos de diferentes tamanhos e formas. No caso aí na figura nós temos uma garra de 2 dedos, mas a gente pode ter garra de 3 dedos, garras humanoides, como a gente pode ver, citou na aula anterior dos filmes Eu, Robô e Exterminador do Futuro, o qual as garras elas são garras humanoides, garras de 5 dedos. Então, a gente pode ter uma garra de diversas quantidades de dedos que a gente quiser, conforme a nossa necessidade. As garras a vácuos, elas são projetadas para prender uma superfície lisa pela ação do vácuo. Ou seja, a garra ela chega lá, se aproxima da superfície, aí pela ação do vácuo, ela gruda o objeto. E esses objetos, eles devem ser planos, lisos e limpos. Porque senão, se você tiver uma superfície irregular, não for uma superfície lisa, ele não vai conseguir fazer a sucção desse componente. E essa sucção ela é feita por ventosas. Como a gente pode perceber na figura, essa garra aí, ela possui 4 ventosas de sucção, ou seja, ela vai chegar sobre essa superfície, vai fazer o vácuo e vai conseguir fazer o transporte dessa peça aí. As garras magnéticas são usadas para manipular objetos que podem ser magnetizados, no caso os metais. Elas são bastante usadas nas indústrias siderúrgicas, no transporte de materiais. Então você vem lá com um robô que tem uma garra magnética, ela se aproxima daquele componente que você quer manusear ele, aí ele liga a parte magnética, aí gruda na superfície da peça e você consegue fazer o transporte dela. Essas garras, ela têm um poder de atração muito grande, porque elas são eletromagnéticas e elas podem carregar até carros. E o tempo de pegada é relativamente rápido, ou seja, ela se aproxima, você liga a garra magnética e ela já começa a agir ali sobre aquela superfície ou sobre aquele componente que você quer fazer o transporte. Os ganchos, eles são bastante utilizados onde há necessidade de transporte de volumes pesados. Como a gente viu nos tipos de robôs, eles são usados em robôs do tipo de coordenadas cartesianas, como eu falei, nas pontes rolantes. Então você vem lá com a garra, prende no objeto que você quer manusear, que é pesado, deve ser pesado, e você consegue fazer todo o transporte nele. Que no caso seria difícil de se fazer utilizando, por exemplo, ventosas. Para você criar um vácuo para fazer o transporte de um volume pesado, é meio difícil de se conseguir isso. Então a peça ou componente deve apresentar um ponto onde o gancho possa pegá-la. A gente tem agora as garras adesivas, elas usam uma substância adesiva para segurar a peça. Normalmente a gente pode ver isso em indústrias, indústrias de tecido, onde eles fazem o transporte de tecido. Então a gente tem um robô lá que faz o transporte, ou seja, mudam de lugar
através de garras adesivas, esses tecidos. Ele é usado aí, como tem no próximo ponto, tecidos e materiais leves. E eles perdem a aderência com o tempo, ou seja, uma desvantagem desse tipo de garra. Você tem sempre que estar fazendo uma mudança nela, uma renovação do material adesivo. E as ferramentas? A ferramenta é um órgão terminal destinado a trabalhar sobre a peça. Diferentemente das garras, que as garras trabalham manuseando os componentes ou aquilo que o robô foi destinado a fazer, as ferramentas não. As ferramentas trabalham sobre a peça, como por exemplo na indústria de soldagem e corte. Um robô de solda, ele não vai pegar, por exemplo, o chassi de um carro e mudar ele de lugar. Ele simplesmente vai chegar lá, soldar e pronto, executou sua tarefa e sai. Aí vem outro robô e faz o transporte. Os atuadores, eles são dispositivos responsáveis pelos movimentos das articulações do desempenho dinâmico do robô. E eles são classificados em hidráulicos, onde nós veremos mais à frente as vantagens, as desvantagens e as principais aplicações, os pneumáticos e os elétricos. Os atuadores hidráulicos, eles permitem uma implementação de controle contínuo e aprimorado de posicionamento, como eu já tinha falado anteriormente, no robô de coordenadas cartesianas, ele é bastante utilizado, e velocidade, devido à incompressibilidade do fluido, resultando numa elevada rigidez, no caso transporte de cargas pesadas, porque ele é um fluido incompressível. Devido à potência mecânica transmitida ao atuador e ao seu peso, é necessário a construção de unidades compactas e de alta potência. Então, ou seja, ele possui essas unidades, elas são relativamente caras. A bomba é ela que fornece o fluido de trabalho para os atuadores hidráulicos, que no caso seria o óleo hidráulico para o atuador. E ele vai para os atuadores através das válvulas direcionais. Nós temos agora as vantagens, que são a maior força ou torque, no caso de motor, força para você fazer o transporte de cargas pesadas, e torque, no caso de motores que você tem trabalhando com esteiras, aí você está transportando ali materiais pesados naquela esteira, então ficaria um pouco inviável você usar um motor elétrico. Então você usa um motor hidráulico, que ele vai lhe dar uma maior força naquela esteira. Eles mantêm a força e o torque constante, por causa da sua incompressibilidade do fluido, e podem manter uma elevada força por longo período de tempo. Ou seja, você deixa o robô lá, desliga ele, e ele fica lá mantendo aquela força por um longo período de tempo, até você for lá e religá-lo e fazer alguma manipulação com ele. As desvantagens é que ele requer uma fonte de energia mais cara, necessita de constante manutenção, porque como ele trabalha com cargas pesadas, então ele tem uma tendência a necessitar de uma manutenção mais constante. Ele utiliza válvulas de elevado custo, que no caso seriam as válvulas direcionais, e está sujeito a vazamento de óleo, ou seja, ele é potencialmente poluente. Imagine que um robô ele não é feito a sua manutenção correta e fica vazando óleo. Aquele óleo ele tende a ser um fator poluente para o ambiente daquele robô. Temos aí o exemplo de um atuador hidráulico. Os atuadores de um atuador de força, a gente pode perceber a robustez dele. Os atuadores pneumáticos são semelhantes aos atuadores hidráulicos, e o que muda é só o fluido de trabalho, que no atuador hidráulico é o óleo, e no atuador pneumático a gente utiliza o ar comprimido. São utilizados em sistemas automáticos simples, pois a compressibilidade do fluido permite que sejam aplicados em operações suaves, ou seja, são operações de baixa carga e elevada velocidade. As vantagens dos atuadores pneumáticos são que eles podem operar com velocidades extremamente altas, como por exemplo, você tiver uma linha de produção e a sua produção é bastante dinâmica, então é melhor você utilizar os atuadores pneumáticos do que os hidráulicos. Custo relativamente baixo, se comparado com os atuadores hidráulicos, e é de fácil manutenção. A desvantagem são que ele não possui uma alta precisão, ou seja, você não consegue ter uma boa precisão como você teria com os atuadores hidráulicos. E está sujeito a vibrações e ruídos. Como a gente sabe, em caminhões que usam freios pneumáticos, ele tem certos ruídos, então aquilo não é muito diferente nos robôs.
Aqui nós temos um exemplo de atuador pneumático. Como a gente pode perceber, ele é um pouco mais, como a gente pode perceber, ele é um pouco mais frágil do que um atuador hidráulico. Agora nós vamos falar dos atuadores elétricos, que utilizam motores elétricos que podem ser motor de corrente contínua, motor de passe e motor de corrente alternada. E muitos robôs novos estão vindo com motor de corrente contínua, devido ao alto grau de precisão e simplicidade que a gente pode ter com esse tipo de atuadores elétricos. As vantagens são, a eficiência pode ser calculada e o controle preciso, possui uma estrutura simples e de fácil manutenção, ou seja, a manutenção desse tipo de atuador ela é bastante simples, não compromete muito toda a estrutura do robô, não requer uma fonte de energia cara e possui um custo relativamente baixo quando comparado com os outros atuadores. As desvantagens são não manter um torque constante nas mudanças de velocidade. A gente pode perceber isso se a gente tiver um motor e a gente colocar uma carga nele de uma maneira rápida, a gente vai ver que ele vai ter uma mudança ali na sua velocidade. Então essa é uma das desvantagens. Está sujeito a danos para cargas pesadas suficientes para parar o motor. Se você colocar uma carga suficientemente pesada para parar o motor, com certeza ele vai queimar. E possui uma baixa razão entre potência e o peso do motor. Mas a gente pode perceber aí um atuadorzinho elétrico, um motor. Vamos falar agora dos atuadores. O acionamento elétrico é melhor em aplicações envolvendo alta precisão de acionamento, ou seja, quando você, em uma indústria, você necessita de uma alta precisão no seu tipo robô, então é bom que você utilize um acionamento elétrico. A transferência de carga pode ser de tamanho pequeno a médio. Se for de cargas elevadas, já compromete toda a estrutura desse atuador. O acionamento hidráulico é melhor em aplicações envolvendo transferência de cargas pesadas, ou seja, toda vez que você tem que realizar a manipulação de cargas pesadas, é necessário que você utilize atuador hidráulico. Possui de média para alta precisão na localização e velocidade, ou seja, ele possui uma alta precisão na hora que você utiliza ali ele e velocidade. O acionamento pneumático é melhor em aplicações envolvendo baixa precisão e alta velocidade. Como eu tinha falado, você trabalha numa indústria dinâmica, a produção contínua ali, direto e rápida, então você deve usar mais acionadores pneumáticos e ele é utilizado em transferência de cargas pequenas e médias. Os sensores para robóticas são dispositivos que detectam e geram informações sobre o equipamento e sobre o meio a que estão inseridos. Então, quer dizer que o robô está lá, fazendo sua função. Mas não é só fazendo sua função, ele está fazendo a leitura do ambiente, de tudo aquilo que ele está manipulando. Ele produz um sinal e permite medir uma determinada grandeza, se é posição, se é velocidade, se é temperatura. Então, os sensores eles fazem toda essa leitura do ambiente, convertem em sinais elétricos e vão para um processador onde essa informação é processada e, de acordo com o programa, ele vai executando sua tarefa. Os sensores podem ser eficazes de acordo com seu princípio de funcionamento, a função realizada, a sua localização e o tipo de ativação, se é elétrico ou de outros tipos, como a gente vai ver nos próximos slides. De acordo com o princípio de funcionamento, eles podem ser mecânicos, elétricos, magnéticos ou térmicos. Os sensores mecânicos são usados para medir quantidades como posição, no caso de um robô que ele trabalha numa linha de produção se movendo. Aí você tem como determinar aquela posição em que ele se encontra através de um sensor mecânico. Pode também determinar a sua velocidade, a velocidade com que ele se movimenta, a forma, força e torque no caso de motores e pressão. Os sensores elétricos eles são usados para medir quantidades como tensão, corrente, carga e condutividade. Como, por exemplo, você tem numa indústria um motor que está em um robô. Aí você tem como estar medindo se esse motor está com a corrente adequada, com a tensão, com a carga, e ver se esse motor está trabalhando da melhor maneira possível, que não possa comprometer a função do robô.
Os sensores térmicos, eles são usados para medir quantidades como temperatura, fluxo de calor, condutividade térmica e calor específico. Ele faz isso através de dois fios que tem dentro dele e, de acordo com a diferença de temperatura, ele cria uma diferença de potencial. Então, você tem a diferença de temperatura, cria a diferença de potencial, e essa diferença de potencial ela é transformada em um sinal elétrico, que é onde vai ser feito a leitura da temperatura. Os sensores magnéticos são usados para medir quantidades como campo magnético, fluxo magnético e a permeabilidade magnética. E ele funciona como uma chave também, como a gente pode perceber na figura abaixo. Você tem uma chave que ela está aberta e logo do lado ela está fechada. Ele é utilizado também para indicar a posição de um robô, se ele vai se aproximar ou não de uma estrutura metálica. O sensor em corda, eles são aplicados no controle da matéria-prima, no sensor de empacotamento, encorte, controle de velocidade de motor ou de posição do robô e controle de multi-eixos, braços robóticos e multi-eixos. Então ele possui uma ampla variedade de utilização, esse tipo de sensor. O princípio de funcionamento do sensor em corda é que você possui uma fonte emissora de luz, que ela vai emitindo uma luz e essa luz vai passando pelo disco codificado, e você tem um receptor óptico, que vai recebendo esses sinais da fonte emissora de luz. Quando o receptor óptico recebe a fonte de luz, aí ele vai lendo e envia o sinal para a placa eletrônica. E a placa eletrônica vai fazendo a leitura daquilo que está sendo medido. Que aí a gente tem o sensor em corda incremental, que ele mede a variação do eixo da roda, quão rápidos as rodas estão girando, ou seja, ele é utilizado mais para medição de velocidade e o número total de rotações. Se você tem um motor de um robô que precisa estar fazendo ali a leitura de precisão do número de rotação dele. Então você utiliza o sensor incremental, como a gente pode até ver um exemplo na figura. O sensor em corda absoluto, o princípio de funcionamento dele é parecido com o anterior. Ele utiliza o feixe de luz emitido sobre um disco especial, produzindo um código binário. É utilizado em posicionamento de alta precisão e o código é observado por um conjunto de sensores ópticos traduzido na posição. Então, ou seja, se você tem que fazer leitura de um posicionamento com alta precisão do seu robô, você deve utilizar um sensor absoluto. Os sensores de ultrassom são formados por um emissor, que emite pulsos e sinais senoidais. O sinal reflete num objeto denso e retorna, onde é detectado por um receptor. Como a gente pode perceber na figura aí, ele está emitindo um sinal, está batendo no cilindro, está chegando até o cilindro e está retornando para o receptor. Esses sensores eles são capazes de medir distância de até 6 metros. Possuem baixo custo e alta precisão e são usados para medir a distância dos obstáculos no percurso. Não só obstáculos no percurso, mas ver numa linha de produção, por exemplo, se determinado material ou peça chegou ao local onde essa peça ela vai ser trabalhada. Então a gente utiliza lá um sensor de ultrassom. O sensor de força, eles são também chamados de extensômetros. Ou seja, você tem lá vários extensômetros que quando uma força é aplicada sobre ele, ele se estira e esse estiramento ele é traduzido em um sinal elétrico. Eles medem a extensão ou deformação de uma peça. Determinam a carga que um robô está suportando. Como eu falei, você aplica uma carga sobre ele, aí ele faz a leitura dessa carga e emite um sinal elétrico para o processador. Agora nós vamos falar sobre a seleção dos robôs. E para determinarmos qual o melhor modelo para a nossa aplicação, para a nossa indústria ou as necessidades que a gente tem, nós devemos observar alguns pontos importantes, que são o tipo de aplicação do robô, a dimensão da peça a ser manuseada, ou seja, se é uma peça pesada ou se é uma peça leve. Aí a gente já entra no caso do atuador, que seria um atuador hidráulico, um atuador pneumático. Já utilizaria o tipo de garra, se é uma garra de dedos ou um gancho. Então, a gente tem que ir fazendo essa combinação desses pontos na escolha do nosso robô. O layout da máquina, o tempo de manuseio, o tempo que o nosso robô vai estar manuseando aquela peça e a acessibilidade.
no caso de uma possível parada para manutenção, a gente tem que ver a acessibilidade de como é feita essa manutenção. Na seleção dos robôs, a gente deve verificar se o investimento que a gente está fazendo em determinado robô, se ele é economicamente viável. E a gente consegue fazer isso através de uma relação de custo-benefício. Ou seja, o custo, o preço do robô, se aquele preço está dentro do meu orçamento, o preço total dos acessórios, a instalação e manutenção, quanto será gasto com isso, e o treinamento de profissionais. E os benefícios seriam a redução do trabalho do operariado, ou seja, você teria menos pessoas trabalhando e as pessoas têm necessidade de descanso, não trabalham várias horas ininterruptamente como os robôs. Outro benefício seria a otimização das máquinas, a melhoria da qualidade do produto, porque um robô ele faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, e a redução dos riscos ao trabalhador, que no caso seriam as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula. Temos aí as nossas referências, a qual podem ser consultadas para maiores esclarecimentos.